Olá, graça e paz, queridos. Amém. Que bom estarmos aqui neste dia para mais um momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Ele é o nosso Senhor, aquele Deus que está conosco em todos os momentos. Quero desejar boas-vindas para vocês que estão entrando agora, que está conosco nesse culto, nessa live. Seja bem-vindo. Olha, estou vendo algumas pessoas entrando. Fique bem à vontade. Esse é o momento, é o dia que o Senhor nos deu para que possamos celebrar, glorificar o nome desse Deus. Eu quero te convidar nesse momento a pegar sua Bíblia. Nós vamos ler uma palavra para dar início a esse momento de culto, de louvor ao nosso Pai. Salmo de número 145. Salmo de número 145, a partir do versículo 18. O interessante é que o Davi escreveu essas palavras dizendo a cada um de nós. Ele diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e o salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. A Bíblia, ela nos ensina que nosso Deus, Ele está perto de todos. Claro, a presença dele se manifesta em todos os lugares, porque ele é onipresente, ele é o Criador dos céus e da terra, mas de uma maneira especial, ele se manifesta de uma maneira bem clara àquelas pessoas que o buscam de todo o coração. Se você, com seu coração aberto, desejando a presença desse Deus, Ele vai se manifestar na sua vida. Ele estará bem perto de você. E a presença de Deus na nossa vida traz a paz, traz a segurança, traz a restauração. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. E esse Deus, Ele está bem perto da sua casa, bem perto aonde você se encontra neste momento. Apenas se entregue totalmente a Ele. Abre seu coração, abre seu entendimento. Fala para Deus: Senhor, eu quero ouvir a sua voz nessa noite, nesse dia. Eu quero te louvar de todo o meu coração, porque sentir a presença de Deus faz parte da busca que nós temos para com Deus. E a Bíblia está dizendo, quando nós o invocamos de todo o coração, Ele realiza os desejos do nosso coração. Ele age, Ele atende sim o clamor daqueles que o buscam. E isso que nós vamos fazer neste dia: buscar o Senhor, orar a esse Deus, pedindo a graça e a misericórdia dEle para cada um de nós. Então eu quero te convidar nesse momento a cultuar conosco. Seja onde você se encontra, na sua casa, no seu celular, diante do seu computador. O mais importante, não apenas assiste esse culto, mas faça culto a Deus, cultua conosco, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu quero te orar nesse momento. Ore comigo. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. É um privilégio de estar na Tua presença, Senhor, mais uma vez, para glorificar Teu nome, para Te exaltar, Senhor. Como que a Tua palavra nos diz, que o Senhor está bem perto de todos os que o invocam, está perto para todos aqueles que o buscam, Senhor, de todo o coração, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor está bem perto de cada um de nós, está perto de mim agora, neste momento, está perto, Senhor Jesus, dos nossos irmãos lá nas suas casas, Pai. Está perto, Senhor, para aquele que está clamando por um socorro, Pai. Senhor, está perto, Pai, para aqueles que precisam tanto, Senhor, da paz e da restauração, Senhor. Que através desse culto, Pai, que possamos exaltar Teu nome, Senhor. Que as nossas vidas, Pai, sejam entregues por completo ao Senhor. E essa é a nossa oração que nós pedimos no nome de Jesus. Vamos continuar a adorar no Senhor. Aleluia. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos
de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A ti toda a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode declarar mais uma vez? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te adoramos e reconhecemos quem tu és, porque tu és o Deus que vive hoje e que vive para todo sempre. Aleluia! Como é bom te louvar e bendizer o teu santo nome, Jesus, e reconhecer que somente tu és santo. Tu és santo, 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 santo. Vem se fazer presente em nossas vidas. Prepara o nosso coração, prepara o nosso lar, prepara quem somos, Jesus, para te receber e te adorar como o Senhor deve ser adorado. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração
já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Santo. Declare mais uma vez. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Glória a Deus. Nós temos um Deus único. O nosso Deus, Ele é todo poderoso, um Deus que está conosco em todos os momentos. Ele é santo, Ele é digno, Ele é todo poderoso. É a Ele que nós realmente falamos todos os dias. Neste momento que nós vamos orar, vamos colocar ao Senhor todos os pedidos que estão sendo feitos agora, que estão sendo mandados para nós. Vamos orar pelas famílias da nossa igreja, vamos orar pela nossa cidade, e nós vamos orar pelo nosso país, pelas famílias. Vamos orar por tudo que tem acontecido no nosso mundo. Eu quero te convidar realmente para você separar esse momento, para você falar com Deus, porque a palavra do Senhor nos diz para orar sem cessar. Isso é, orar continuamente, levando a Deus todas as nossas preocupações,
levar ao Senhor todos os nossos problemas, porque Ele tem cuidado de nós. Esse é o momento que nós precisamos buscar o Senhor e de todo o nosso coração, como que nós lemos a palavra bem no começo desse culto, que Deus Ele está bem perto de todos aqueles que o invocam. Aqueles que o invocam de todo o coração, com sinceridade. Deus Ele se manifesta. Deus Ele vem, Ele traz a resposta. Ele vem, Ele traz a cura. E esse nosso Deus, esse Deus Todo-Poderoso, não importa a situação que você está passando neste momento na sua casa, eu quero te convidar para você se entregar a esse Deus. O nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é todo poderoso. Nada pode resistir diante desse Deus. Tenha fé, creia no poder do Senhor. Ele tem todo o poder. Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Fale com Deus neste momento. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Aleluia. Oremos em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, não há outro Deus como Tu. Tu és um Deus acima de todas as coisas, Pai. Um Deus que está bem perto de cada um de nós. Um Deus que está, Senhor Jesus, aquele que ouve, Pai, as nossas orações, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar ao Senhor, Pai, todos os nomes, Pai, os nossos irmãos, Senhor, que estão escrevendo agora neste momento, aqueles que estão pedindo, Senhor, suas orações, Pai, no nome de Jesus. Cuida cada um desses irmãos, Pai, atende o clamor desses irmãos, Senhor Jesus, cada um com suas necessidades, Senhor, aquele que está pedindo, Senhor Jesus, pela sua saúde, Deus, vem trazer a cura, Pai, venha restaurar, Senhor, a saúde desta pessoa, aquele que está pedindo, Senhor Jesus, pela sua família, Deus, venha, Senhor Jesus, restaurar a família do meu irmão, Senhor, da minha irmã, Pai, no nome de Jesus. Pai, aquele que não tem mais esperança, aquele que está ansioso, Pai, preocupada por alguma situação, Senhor, vem trazer a paz, Senhor, vem trazer, Senhor Jesus, a cura, Deus, no nome de Jesus, Pai, esteja presente, Senhor, na vida, Pai, desta pessoa que tanto precisa, Senhor. Muito obrigado, Deus. Agora, Deus, Pai, nós queremos entregar ao Senhor a nossa cidade, queremos entregar, Senhor Jesus, o nosso estado, o nosso país, nesta situação tão difícil que nós estamos vivendo, Pai, com essa pandemia, Deus, vem trazer, Senhor Jesus, a solução, Pai, afasta de nós, Pai, essa enfermidade que tem levado várias vidas, Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia, Pai, do teu povo, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Pedimos ao Senhor, cuida cada família, cada casa, Senhor. Entregamos ao Senhor Jesus os nossos filhos, Pai, as crianças, Pai, Pai, no nome de Jesus, Pai. Senhor, olha, Pai, para os hospitais, olha, Senhor Jesus, para os médicos, Senhor, para os enfermeiros, Pai, os funcionários da saúde, Senhor, os profissionais, Pai, aqueles que estão trabalhando na linha da frente, Senhor, Pai, no nome de Jesus, vem trazer a força, vem trazer a esperança, vem trazer a vida, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Restaura, Senhor, Pai, a nossa fé. Oh Deus, no nome de Jesus, atenda o clamor da tua igreja neste momento, atenda o clamor, Senhor Jesus, dos teus filhos, Pai, que clamam dia e noite, Pai, porque nós não temos para onde ir, a não ser na tua presença, Pai. É em ti que nós confiamos. Muito obrigado, Senhor, porque não há outro Deus além de ti. O Senhor está acima de toda e qualquer situação, Pai, por isso que nós confiamos em ti, Senhor. Que esse dia, Pai, que esse momento, Pai, vem trazer a paz, Senhor, no nome de Jesus. Todas as pessoas, Pai, que estão conosco nesse culto, Pai, nesta live, Senhor, cada um na sua casa, Senhor Jesus, Pai, traz a paz, traz a cura, Senhor, Pai, traz mais perto do Senhor esses irmãos, Pai, que estão conosco neste momento, Senhor Jesus, cada um com suas necessidades, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque não há outro Deus além de ti, não há outro Deus além do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre, no nome de Jesus.
Jesus. Aleluia. Diga comigo, amém, amém. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos continuar orando. Agora eu vou citar alguns nomes para você colocar nas mãos do Senhor. Coloca esses irmãos nas mãos do Senhor. Nosso irmão Cícero, que tem feito um tratamento há muito tempo, coloca nas mãos do Senhor. Coloca a vida da Aline Gregorato, ainda está internada, ela precisa muito das nossas orações. Coloca a vida dela nas mãos do Senhor. E tanto outros irmãos que estão pedindo orações aqui, a irmã Clotilde, a mãe do Kleber, que está se recuperando neste momento, entrega a vida dela nas mãos do Senhor. Do Davi, aquela criança que nós vemos orando há tanto tempo, entrega a vida do Davi nas mãos do Senhor. Aleluia. Nós vamos orar também pela vida da Joyce e Edinaldo. Oh meu Deus, vamos pedir a graça, o consolo, Senhor, nesta família, porque na segunda-feira nós perdemos a nossa irmã Ana. Então vamos continuar orando, porque é um momento muito difícil. E vamos orar também pela Mara também, que perdeu a mãe. Continuar orando pela vida dela, de toda a sua família, no nome de Jesus. Coloca esses pedidos nas mãos do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Pai, Tu és um Deus que consola, um Deus que conforta, Pai. Tu és um Deus, Pai, que traz, Senhor Jesus, a esperança. Tu és um Deus que enxuga as nossas lágrimas, Senhor. Neste momento, Pai, nós queremos colocar a vida, Senhor, da Joyce na Tua presença, Pai. Queremos colocar a vida de Edinaldo na Tua presença, Senhor. Deus, vem confortar os corações deles nesse momento tão difícil que eles estão passando, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Esteja também, Pai, com a Mara, Deus, que perdeu a sua mãe. Esteja com Samuel, com Samara, Pai, com toda esta família, Deus. Venha consolar, venha preencher esse vazio que foi deixado, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar também o nosso querido irmão Cícero na Tua presença. Esteja, Pai, com a Aline, Senhor Jesus. Restaura, Senhor, a saúde dela, aonde ele se encontra, Pai. A nossa querida irmã Clotilde, Senhor, Pai, que ela esteja realmente tomada, Pai, para os seus cuidados. Restaura a saúde dela, Pai, no nome de Jesus. Continua cuidando do Davi. Oh Deus, Pai, entregamos ao Senhor, Pai, tantos outros nomes, Senhor Jesus, Pai, que precisa tanto do cuidado do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, venha trazer a paz, a esperança, venha restaurar a saúde desses irmãos, Pai, para que Teu nome seja glorificado. Entregamos também, Senhor, a vida do nosso querido pastor Éder na Tua presença, Pai. Senhor, continua cuidando da saúde dele, Senhor, Pai, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós não temos outro Deus a não ser o Senhor. Muito obrigado, Pai. Cremos, Senhor Jesus, na restauração e nos milagres. Aleluia. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é
Aleluia. Nada é igual ao nosso Deus. O nosso Deus, Ele é incomparável. Graças a Deus. Gente, se preparem nesse momento para você ouvir a palavra do Senhor. Esse é o momento que Deus preparou para cada um de nós para meditarmos na palavra do Senhor. Como você já sabe, todas as quartas-feiras nós estamos estudando sobre as parábolas do nosso Senhor Jesus. Amém? Nessas parábolas nós temos realmente recebidos várias lições fundamentais para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida com Deus. E hoje nós vamos compartilhar sobre uma parábola que realmente Deus falou a seus discípulos, que se encontra lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos. É uma das parábolas que Jesus contou à multidão que estava junto a ele. E uma das parábolas que ele mesmo explicou, deu a explicação dessa parábola. E o interessante é ver que nessas parábolas nós temos lições valiosas, ensinamentos valiosos acerca do reino de Deus. Uma das características dessas parábolas é as comparações que Jesus fazia entre as coisas familiares, as coisas do dia a dia, as coisas cotidianas, com as coisas desconhecidas. Por quê? A fim de nos ajudar a compreender algo espiritual. Então, essa é uma parábola realmente que nos leva a entender sobre o reino dos céus. Começando a leitura, você está com a sua Bíblia, por favor, pode acompanhar comigo. Se também não tem a Bíblia, por favor, pode acompanhar a leitura. 13º capítulo de Mateus, nós vamos ler o versículo 1 até ao versículo 9. Depois nós vamos continuar essa leitura. Preste bem atenção àquilo que a Bíblia diz. A Bíblia fala, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O interessante, meus queridos, essa é uma das parábolas mais importantes da Bíblia. Aliás, o próprio Senhor Jesus diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Então Jesus, ele começa a dizer a seus discípulos e a multidão que estava com ele, depois de contar essas parábolas, eles não entenderam. Então Jesus, ele começou a perguntar aos seus discípulos: como que vocês não entenderam essa parábola? Vocês não sabem que essa parábola é importante, porque entendendo essa parábola, vocês vão entender outras parábolas. Então nessa palavra a gente percebe a importância que Jesus queria dar nesta parábola. Jesus está dizendo que esta parábola é fundamental para o entendimento das outras.
Esta é uma das 3 únicas parábolas registradas em mais do que 2 evangelhos, porque nós encontramos essas parábolas em Mateus, em Marcos capítulo 4 e em Lucas capítulo 8. E nessa leitura, quando ele contou essa parábola a seus discípulos, a partir do versículo 18, ainda no capítulo 13 de Mateus, o próprio Senhor Jesus, ele começa agora a dar explicação. Ele começa agora a explicar aquilo que ele queria dizer quando ele contava essa parábola. Leia comigo, a partir do versículo 18, a Bíblia diz: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida ou o engano das riquezas sufoca, tornando-os infrutífera essa semente. E no versículo 23, Jesus próprio explicando, ele diz: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Gente, a explicação dessa parábola parece simples, parece fácil. Lendo, a gente já consegue realmente ter uma ideia do que o que Jesus queria dizer. O tema que nós vamos compartilhar, nós vamos estudar nesse dia, nesta noite, seria os princípios para o sucesso da semeadura. Os princípios para o sucesso da semeadura. Gente, olhando esse texto, a gente já percebe de imediato que a semente deve ser espalhada em abundância. Então ele diz: o semeador saiu para semear. Ele começa a mostrar que precisa ter uma ação. Ou melhor, a pergunta que eu posso fazer para a gente entrar nesse estudo: quem é o semeador? Quem saiu para semear? Quando a gente olha já no versículo 1, do capítulo 13, o próprio Senhor Jesus, ele saiu de casa para semear. Ele começou a ensinar as multidões, os discípulos. Só que dentro da multidão tinha algumas pessoas que tinham dificuldade para ouvir essa mensagem. Essa é a razão pela qual ele começa agora a ensinar os discípulos a dificuldade que teria algumas pessoas para ouvir a palavra. E a ação que ele fez de sair da casa dele para ir até onde estavam as multidões para semear. Então nós podemos ver que o próprio Senhor Jesus, ele é sim o semeador que saiu para semear. Mas hoje nós podemos dizer que o semeador é todos os discípulos do Senhor. O semeador é todos nós que acreditamos, temos fé em Jesus. E o semeador somos todos nós que já nos entregamos ao Senhor, que nós somos filhos de Deus. Essa é uma missão que Jesus deixou para cada um de nós. Porque quando nós olhamos a grande comissão, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo mundo, pregue a palavra a toda criatura. Então uma missão que ele deu para cada um de nós, ele deu para você, para mim, para sair, para semear o quê? Aquilo que Deus colocou em nós. O trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Se nós guardamos essa semente que Deus nos deu no celeiro ou entre nós, essa semente jamais vai produzir. A semente é para lançar na terra, a semente é para semear, porque quando nós semeamos, sim, teremos colheita. Como que se diz sempre, aquele que semeia, colhe.
E todos nós somos filhos do Senhor. Você que está me assistindo, está me ouvindo, você é filho convertido. Você tem uma semente. Você é um semeador. Você tem algo para oferecer ao mundo. Queridos, nós estamos vivendo os dias tão difíceis, onde as pessoas carecem desse amor de Deus. O mundo está precisando sim dessa semente, porque essa semente, ela sim salva. Ela traz a esperança. Mas muitas vezes nós estamos tão confortados com as nossas sementes, com os nossos celeiros cheios. Então Jesus, ele quer nos ensinar que o semeador, ele saiu para semear. O que nós entendemos com isso é uma ação que precisa ser feita para todos que são filhos de Deus. Para você, para mim, nós recebemos essa missão de sair para semear. E por isso o semeador, ele precisa ser diligente, perseverante. Nós precisamos semear a tempo e fora do tempo, em todas as ocasiões. E essas ocasiões sempre aparecem. Como que nós vivemos em sociedade? Nós temos parentes, temos amigos, temos colegas do trabalho. São as oportunidades que nós temos para semear. São oportunidades que nós temos para falar do amor de Deus. Então Jesus, nessa parábola, a primeira questão, ele está nos ensinando que nós precisamos espalhar em abundância a semente que ele deixou para cada um de nós. É o nosso trabalho, sim, de semear. Porque mais que nós semeamos, mais que nós plantamos, certamente teremos uma colheita maior. E muitas vezes nós guardamos essa semente com a gente. E a Bíblia está dizendo que essa multidão que estava com Jesus, os discípulos que estavam com ele, eles tinham essa semente, só que eles não entendiam a missão deles. Eles guardavam para eles. A Bíblia está mostrando que os judeus, o povo que Deus escolheu, era eles que poderiam mostrar o amor de Deus pelas nações, mas eles guardavam essa semente entre eles. E por isso é muito importante para a gente entender que a semente não é para guardar, a semente não é para consumir, não é para comer, porque tem gente que come semente, na hora de colher a gente não tem nada para colher. E por isso é importante, queridos, semeia dentro do tempo e fora do tempo, fala do amor de Deus para todas as pessoas, porque na verdade que Deus, ele faz germinar, não importa aonde a semente vai cair, porque às vezes a gente pode ser surpreendido, e várias vezes nós somos surpreendidos, porque às vezes a gente tem mania de dosar, de procurar, de saber, procurar onde semear. Não, aqui não pode, aqui não é um bom lugar. Mas a Bíblia está dizendo que somente Deus que sabe todas as coisas. Paulo, certa vez, ele diz: eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que plantou, ou tem alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O nosso papel, a nossa missão é semear. Quando você sai da sua casa, você está entrando no campo missionário. Aleluia, entra no ônibus, prega a palavra, recebe uma ligação, fala do amor de Deus, quer colocar uma mensagem no Facebook, coloca um versículo bíblico, faça com que as pessoas entendam que você tem uma semente, é essa semente que vai mudar a humanidade, que vai mudar o mundo. Mas Jesus, ele queria ensinar também que a semente é a palavra de Deus. Aqui está bem claro nessa parábola, a partir do versículo 19, ele diz: quando alguém ouve a mensagem do reino, essa mensagem do reino é a palavra de Deus.
Nós não podemos semear qualquer coisa. Nós não podemos semear aquilo que nós achamos. Precisamos sim semear a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a semente. Semente é a palavra de Deus. Cada conversão é o resultado do assentamento da palavra de Deus no coração dessa pessoa. Porque onde nós andávamos, os nossos pecados, nós não conhecíamos Deus, mas um dia nós ouvimos essa palavra nos transformou, essa palavra transformou a sua vida, essa palavra te trouxe a vida, e essa é a semente. Quando a semente é lançada na terra, que encontra uma boa terra, assim vai dar fruto. Porque é importante lançar a semente na terra? Porque a palavra gera a vida de Deus dentro de nós. Quando nós olhamos lá em Tiago capítulo 1, versículo 18, a Bíblia está dizendo: por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. A palavra de Deus os salva. Tiago capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Acerte humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aleluia! Não tem nada neste mundo que pode salvar as nossas vidas. Não tem nada neste mundo que pode trazer a vida eterna, a não ser a palavra de Deus. É essa semente que nós temos. Queridos, nós temos a solução para a crise da humanidade. Nós temos a solução sim, pela situação caótica que o mundo está vivendo. E nós guardamos essa solução que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus regenera, traz uma regeneração, traz a justificação. A palavra de Deus transforma uma vida. Nós temos várias famílias hoje com tantos problemas, com tantos vícios. Às vezes a gente procura a solução em vários lugares, mas quando essa palavra é lançada, quando essa palavra é colocada na vida de uma pessoa, você está colocando o reino dos céus naquela vida, naquela casa, naquela família. A Bíblia está dizendo lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva, que permanece dentro de vocês. A semente é a palavra de Deus, porque ela produz sim a fé. A Bíblia diz que a fé nos traz a salvação. A palavra de Deus liberta. Quantas pessoas que estão cativas nas mãos do diabo. Quantas pessoas hoje não conseguem mais viver uma vida alegre, uma vida feliz, porque eles estão aprisionadas nas mãos do inimigo. Mas a Bíblia está dizendo que conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é a verdade, a palavra é o próprio Senhor Jesus. Ele sim que nos liberta do inimigo. É uma semente que nós temos, queridos. E a Bíblia continua falando: a palavra nos atrai, nos leva perto de Deus e nos dá vida eterna, conforme João escreveu lá no capítulo 6, versículo 44. Ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia! Vocês estão percebendo que essa semente que foi lançada na terra tem uma solução para os problemas da humanidade. Ela vai libertar, ela vai trazer a esperança, ela vai trazer a paz, ela vai trazer a vida, ela vai restaurar as famílias, ela vai trazer a cura para aquelas pessoas que ouvem. Mas muitas vezes nós guardamos essa semente dentro de nós. Por favor, saia, vai lançando a semente. Aleluia, aleluia. E Jesus, continuando com essa parábola, com esses ensinamentos tão valiosos que Ele está nos dizendo, Ele está dizendo que a qualidade de semente plantada foi a mesma. O Evangelho da palavra de Deus é imutável, mas houve uma grande diferença no resultado. Por quê?
Você percebe que ele diz que tinha uma parte de semente que caiu na beira do caminho, tinha uma outra parte que caiu numa terra que tinha pedras, e outra parte caiu onde que tinha espinhos, e outra caiu numa boa terra. Você percebe que o resultado estava diferente. Nesse caso, ele começa agora a olhar no diferente tipo de solo que recebeu essa palavra. A primeira parte, ele está falando que nós precisamos sim sair para semear, porque essa palavra é a semente que precisa ser lançada para trazer a vida, para trazer a restauração. Essa é a missão que eu e você temos. Mas na segunda parte dessa parábola, ele começa agora a falar sobre o tipo de pessoas que recebem essa palavra. É a mesma semente, o mesmo semeador que semeou, mas isso traz resultados diferentes. Por que isso acontece? Queridos, é perturbador notar que a mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, mas os resultados foram muito diferentes. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos em vários corações, mas o resultado também pode ser diferente. E os resultados vão ser determinados pelo coração daquele que ouve a palavra de Deus. Aqui ele começa agora a explicar que tipo de solo que receberam essa palavra. Ele começa a falar dizendo: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. O primeiro solo que Jesus ele explica aqui é o solo que considera à beira do caminho. São aquelas pessoas que recebem essa palavra, mas essa palavra não faz efeito, essa palavra não germina, não cresce. Por quê? A Bíblia diz: o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Ele está dizendo que os passarinhos, eles vão comendo aquela semente e não tomam lugar na terra para germinar, para dar fruto. O que ele está querendo dizer? Gente, é muito comum alguém dizer: eu nunca ouvi Deus falar comigo. Mas eu não consigo entender a palavra de Deus. Porque às vezes o coração dessa pessoa, ou o coração de algumas pessoas que não conseguem ficar firme na presença de Deus, essas pessoas, como Jesus está dizendo aqui, são como o solo de beira de estrada. O solo, a terra dura, impermeável. Eles não têm uma mente aberta e receptiva para permitir que a palavra de Deus os transforme. Gente, o Evangelho nunca transformará corações como esse tipo de solo, porque eles não permitem que essa palavra possa entrar. Pessoas assim, que têm o coração duro, são aquelas pessoas que não querem permitir, não querem aceitar essa palavra. São aquelas pessoas que têm várias coisas na cabeça. São aquelas pessoas que a palavra de Deus não encontra o lugar. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela precisa achar lugar sim. Enquanto que a nossa mente é fechada, o meu coração está fechado, nada que pode entrar. A Bíblia está dizendo, essas pessoas sim, têm dificuldade para ouvir, porque o maligno vem e arranca o que foi semeado. O semeador, ele semeou sim,
Caiu sim, mas essa pessoa, ele permitiu que o inimigo tirasse aquilo que foi colocado. Sabe aquelas pessoas que no momento de receber a palavra de Deus, a mente está em outros lugares, pensando em muito mais outras coisas do que a palavra de Deus. Então aquelas palavras não acham lugar para germinar. E ele continua dizendo, outro tipo de solo, aqui no versículo 20 ele diz: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo o abandona. O segundo tipo de pessoas é falta de raiz, porque a terra está cheia de pedras, porque lá as raízes não conseguem se aprofundar. Durante os tempos fáceis, os brotos podem até parecer interessantes. Nos momentos bons, está tudo legal, cantando, louvando a Deus, está tudo bonitinho. Mas quando os momentos difíceis chegam, quando a perseguição chega, quando a pandemia chega, quando a enfermidade chega, quando a falta do dinheiro chega, aí aquelas raízes que pareciam eram grandes, mas na verdade eram rasas. E facilmente aquelas raízes murcham, porque não conseguiram achar o lugar certo para se aprofundar. E essas pessoas muitas vezes abandonam a fé. Essas pessoas desistem da vida com Deus. Essas pessoas se desviam da palavra de Deus. E por isso às vezes é muito comum para a gente ver aquelas pessoas que a gente fala: mas você não era crente? Você não frequentava aquela igreja? Você não jejuava? Mas o que aconteceu com você hoje? São aquelas pessoas que a Bíblia está dizendo como as raízes das plantas que não acharam lugar no solo, porque tinha pedras. As pedras não permitem, não deixam você se aprofundar nas palavras de Deus. O resultado dessas pessoas, se vê uma pequena temporada seca ou um vento forte, a planta murcha e morre. Os crentes precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra cada vez mais profundo. Tempos difíceis, irmãos, virão, como nós estamos vivendo hoje. Tempos complicados, sim, vão acontecer, sempre acontecer na história da igreja. Somente aqueles que tiveram desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. É por isso que a Bíblia nos compara como aquela árvore plantada perto do rio, que dá seu fruto no momento oportuno, porque mesmo assim na seca, as raízes estão firmes e fortes, fincado na terra, mesmo que em cima não tem mais folhas, mas a árvore está forte. Aleluia! E assim que eu e você precisamos ser. Não importa se estou frequentando um culto presencial ou não, a minha vida com Deus precisa ser profunda. Precisamos tirar todas as pedras, todos os impedimentos que podem sim nos impedir a não ficar firme, forte com Deus. Somente a meditação da palavra do Senhor, a obediência nessa palavra, aí sim que nós precisamos ficar firmes com Deus. É muito comum nós ouvimos que essa palavra não fica dentro de nós. Sabe o que acontece? Porque a gente não reflete, a gente não medita nessa palavra, a gente esquece rapidamente. Às vezes quando faço a pergunta para você, na quarta-feira passada, qual a palavra que foi ministrada? Às vezes você nem lembra mais, qual a palavra que foi ministrada no domingo? Às vezes a gente esquece, sabe por que nós esquecemos? Porque no lugar da palavra nós colocamos outros impedimentos, colocamos outras coisas que não nos ajudam a entender essa palavra, mas que nós não deixamos o lugar para que essa palavra possa entrar.
ela não vai criar raiz. E por isso, às vezes, muitas pessoas desistem. Mas o propósito dessa palavra, o propósito do nosso Senhor Jesus, ensinando essa parábola, para que nós sejamos, sim, diferentes, que possamos dar, sim, um lugar para essa palavra, que possamos arrancar todas as pedras, todos os impedimentos que podem surgir dentro de nós, para que a palavra do Senhor tenha um lugar para crescer e germinar. E por isso a Bíblia está dizendo, quando surgem algumas tribulações e perseguição por causa da palavra, logo abandona. Oh meu Deus, quantas pessoas estão abandonando a fé, quantas pessoas pelo século presente, pelas preocupações. E o terceiro solo que Jesus ele está dizendo aqui nesta parábola, se encontra no versículo 22, ele diz: quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. Ah, queridos, o versículo 22, ele fala de uma terra que tinha espinhos. Quando nós permitimos que os espinhos cresçam juntos com a semente pura, não vai produzir frutos, não vai produzir nada. Os espinhos vai sufocando aquilo que Deus quer fazer dentro de nós. Porque existe uma grande tentação a permitir que os interesses mundanos dominem tanto a nossa vida, que às vezes não nos resta energia para devoltar, para buscar a Deus, para crescer, porque a gente se preocupa tanto. Você acorda cedo, já com a preocupação, você não consegue parar para pensar em Deus, para você orar, para meditar na palavra de Deus. Você já acorda com pressa, já atrasado para o trabalho. Depois do trabalho você tem que passar na academia, depois da academia tem que passar no mercado, depois tem que levar o filho não sei aonde, chega à noite cansado, você dorme. O dia seguinte, às vezes você passa semana, meses, anos sem meditação, sem vida de oração, sem vida de devocional, sem oração. Todas as preocupações, porque eu preciso fazer isso, aquilo. Isso sufoca. Gente, tem algumas preocupações que são necessárias, são importantes, sim. Precisamos cuidar de nós, precisamos trabalhar, cuidar da saúde, cuidar da casa, sim. Mas aquilo que vem em excesso já pode sufocar a semente que foi plantada dentro de nós. Porque essas preocupações vão competir com a semente que foi plantada. O interessante é ver que Jesus está dizendo que essa semente caiu entre os espinhos e cresceram, mas não deram fruto. Essa semente manifestou o desejo. Você diz que não, eu quero Deus, sim. Tem algumas folhas verdes, às vezes pensando que no dia certo sim vai dar fruto, mas esperando, os frutos não chegam, porque as preocupações vão sufocando. Não deixa os frutos parecer, não deixa mostrar que tipo de homem de Deus que você é, não deixa mostrar que é um homem ou uma mulher de Deus que você é, porque as preocupações não te abandonam. Oh, meus irmãos, quantas vezes a palavra de Deus é pregada, quantas vezes a semente é lançada, quantas vezes, mas pelas situações das nossas vidas, nossas preocupações, nós sufocamos essa palavra para não produzir. Jesus, ele termina essa parábola no versículo 23, ele dizendo: e quanto
a semente que caiu em boa terra. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O nosso Senhor Jesus, ele termina essa parábola mostrando uma terra que é diferente, mostrando que além de outras terras que não dá fruto, mas tem uma terra que dá fruto. E essa terra, a Bíblia está dizendo, era uma boa terra, uma terra diferente, uma terra que não tinha impurezas, que não tinha espinhos, uma terra que não tinha pedras, era uma terra que não era dura, era uma terra boa. Queridos, somente a terra boa que dá fruto, uma terra preparada, uma terra que está pronta para receber essa palavra. E essa terra deu fruto, deu em abundância. Claro, tem algumas pessoas que podem dar mais, podem dar menos. Ele disse, a colheita foi de 100, foi de 60 ou de 30 por 1. Mas era uma boa terra. A parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo discípulo verdadeiro de Cristo vai sim frutificar para a glória de Deus. Não existe um crente, um discípulo, um cristão verdadeiro que não dá fruto. Porque quando nós estamos no ramo, ou somos o ramo da videira, estamos junto com Deus, como João 15 está dizendo, sim, no momento certo nós daremos fruto. Essa é uma reflexão para a gente pensar. Será que eu estou dando fruto? A semente já foi lançada há muito tempo na sua vida, na minha vida. Mas eu preciso refletir, será que eu estou dando fruto? Ou melhor, que tipo de solo você é? Que tipo de solo que eu sou? A vontade de nosso Deus é que nós demos frutos, que sejamos uma boa terra, que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos que leva a vida de Deus, que sejamos sal, que sejamos luz, para através de nós que o mundo saiba que nós temos um Senhor, temos um Deus. Aquele que é uma boa terra, ele sim semeia, ele sim leva a palavra de Deus, ele produz fruto em todos os momentos. Ele produz fruto na pandemia, fora da pandemia, ele continua produzindo fruto. A Bíblia diz, a árvore pode ser cortada, pode ficar perto das águas, mas a Bíblia está dizendo, se vem a morrer ao cheiro das águas, vai viver novamente. Quer dizer o quê? Quando um cristão, sim, ele é uma boa terra, ele vai produzir, mesmo no momento da seca, mesmo no momento difícil, principalmente no momento que nós estamos vivendo, continua dando fruto. Mas seja uma boa terra, amém? Esse é o nosso desejo, o desejo do nosso Senhor. Quando Ele contava essa parábola, Ele queria deixar essa mensagem, que seja uma boa terra, produze sim, frutifique sim, por favor, tira todos os impedimentos, tira a terra, na sua terra, pedras, tira os espinhos, não seja duro, para ouvir a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, Ele faz a obra. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que possa cuidar cada um de nós. Eu quero orar.
pode orar onde você se encontra. Fala com Deus. Analisa a sua vida. Você está semeando? Se você olhar nas suas mãos, você vai perceber que você tem semente, sim. Se você olhar das prateleiras da sua casa, você vai perceber que tem uma Bíblia lá, sim. Medita nela. Fala com Ele. Arruma um tempo para falar com Deus. Fala para Deus: Deus, eu quero semear. Fala: Senhor, prepare terra, prepara solos, prepara pessoas para ouvir essa mensagem. E fala para Deus: Deus, se no meu coração tem muitas pedras que não deixam a sua palavra frutificar, se no meu coração tem espinhos que sufocam essa palavra, por favor, arranca, tira de mim, porque eu quero ser uma boa terra, eu quero dar fruto, o fruto que permaneça. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua palavra. Essa parábola foi dita há tantos anos, mas ainda hoje, Pai, ela nos ensina. Que possamos aprender com essa parábola, Pai. Que sejamos, Pai, terras frutíferas. Terra, Pai, que produz o Senhor. Para que, Senhor, os frutos possam permanecer até na vida eterna. Essa é a nossa oração que nós pedimos no nome de Jesus. Aleluia! Vamos terminar esse momento de culto com mais uma canção adorando o nosso Deus. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, desespero te tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
apesar de tudo, Jesus sempre será o motivo da nossa alegria. Nós estamos terminando mais um momento de culto. Que Deus realmente continue abençoando a sua vida, continue se alegrando na presença do nosso Deus. Seja um semeador que semeia a palavra de Deus, e seja também uma boa terra que frutifique. Que essa palavra continue falando aos nossos corações durante todo esse tempo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, esteja com você, aonde você se encontra, na sua casa, e que tenhamos um dia, uma noite abençoada na presença do Senhor. Vamos terminar esse momento com mais um abraço, como sempre nós temos feito nos cultos.